Existe um som que você nunca percebeu, mas ele está te matando por dentro. É o som da sua própria mente, incessante, violento, como uma furadeira infernal cortando concreto. 24 horas por dia dentro da sua cabeça. Você acorda com ele, dorme com ele, come com ele. E no meio da madrugada, quando deveria haver paz, ele está lá, furecando, destruindo, triturando sua alma. Mas existe um antídoto, um ritual que 2 minutos, que está curando milhares de pessoas em segredo. E eu vou te contar exatamente o que é. Mas primeiro, você precisa entender uma coisa. Se você contar isso para alguém antes de experimentar, não vai funcionar. O segredo perde o poder quando é espalhado sem a devida preparação interior. Por isso, a regra número 1, você tem que ficar calado. Eu sei que você está cético. Eu sei que parece místico demais. Eu sei que você já tentou meditação guiada, respiração controlada, técnicas de relaxamento e nada funcionou de verdade. Porque todos esses métodos tentam combater o ruído com mais ruído. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. Mas o que vou te mostrar é diferente. É o oposto de tudo que você já tentou. Deixe-me te contar sobre Ana. Ana é psicóloga, 43 anos, 2 filhas. Trabalha 12 horas por dia atendendo pessoas com ansiedade e depressão. Irônico, não é? Porque Ana vivia uma guerra interna que ninguém suspeitava. De manhã, enquanto preparava o café, sua mente já disparava. Será que vou dar conta das sessões de hoje? E se o paciente das 9 horas não melhorar? E se eu não souber o que dizer? No trânsito, mais guerra. Estou atrasada. Todo mundo vai pensar que sou irresponsável. Preciso comprar presente para minha filha. Esqueci de pagar a conta de luz. Durante as sessões, fingindo estar presente. Será que estou ajudando mesmo? Será que ele percebe que estou perdida? Preciso responder aquele e-mail. Jantar. O que vou fazer para o jantar? À noite, na cama. Amanhã tenho aquela reunião difícil. E se eu disser algo errado? Minha mãe está doente. Preciso ligar para ela. Por que não consigo parar de pensar? Ana estava sendo torturada pela sua própria mente. 16 horas por dia de ruído mental constante. Ela tentou de tudo. Aplicativos de meditação guiada, terapia, até mesmo medicamentos. Nada cortava aquele ruído. Até que uma paciente idosa, Dona Iracema, de 78 anos, lhe disse algo que mudou tudo. Doutora, a senhora já tentou fazer nada? Como assim, Dona Iracema? Não fazer nada mesmo, nem pensar, nem tentar parar de pensar, nem tentar meditar. Apenas não fazer nada. Ana riu. Isso não é possível. A mente sempre está ativa. Exatamente por isso funciona, disse Dona Iracema, com um sorriso enigmático. Naquela mesma noite, Ana resolveu experimentar. Não porque acreditava, mas porque estava desesperada. Ela se sentou na varanda, fechou os olhos e, pela primeira vez na vida, não tentou fazer nada. Não tentou meditar, não tentou respirar de um jeito especial, não tentou esvaziar a mente, não tentou se concentrar. Ela apenas existiu. Nos primeiros segundos, o caos habitual. Isso é ridículo, não vai funcionar, tenho coisas mais importantes para fazer. Mas ao invés de lutar contra esses pensamentos, ela os deixou passar, como nuvens no céu. E então aconteceu algo inexplicável. Por exatos 7 segundos, o ruído parou completamente. Silêncio total, paz absoluta. Como se alguém tivesse desligado o motor que funcionava há 43 anos sem parar. Ana abriu os olhos, assustada. O que foi isso? Ela havia descoberto algo que a ciência está apenas começando a entender. Algo que monges tibetanos sabem há milênios. Algo que está transformando milhares de vidas em segredo. O poder do não fazer. Mas calma.
Antes de explicar como funciona, você precisa entender por que sua mente está te torturando. Sua mente não é sua inimiga. Ela está apenas fazendo o trabalho para o qual foi programada, te manter vivo por milhões de anos. Nossos ancestrais precisavam estar sempre alerta. Um barulho na floresta poderia ser um predador. Uma mudança no tempo poderia significar fome. Então o cérebro desenvolveu um sistema de alerta constante, uma voz interna que nunca para de analisar, avaliar, prever perigos. O problema? Você não vive mais na floresta, mas seu cérebro não sabe disso. Então ele trata um e-mail não respondido como uma onça pintada. Trata uma apresentação no trabalho como uma questão de vida ou morte. Trata cada pequeno problema como uma ameaça existencial. É por isso que você se sente exausto, mesmo sem fazer esforço físico. Sua mente está correndo uma maratona de 100 quilômetros todos os dias. Mas existe uma saída. Um jeito de desligar esse sistema de alerta por alguns minutos. Um jeito de dar descanso para sua mente torturada. E é ridiculamente simples. Tão simples que você vai desconfiar. Tão simples que vai parecer impossível que algo assim possa funcionar. Mas funciona. E vou te provar. Lembra da Ana? Depois daqueles primeiros 7 segundos de silêncio, ela ficou viciada. Não no sentido ruim, no sentido bom. Ela descobriu que conseguia criar aqueles momentos de paz sempre que quisesse. Em qualquer lugar, a qualquer momento. No consultório, entre um paciente e outro, 2 minutos de não fazer. No trânsito, parada no sinal vermelho, 1 minuto de não fazer. Na fila do supermercado, 30 segundos de não fazer. E a cada vez, o silêncio ficava mais fácil de encontrar, como se ela estivesse treinando um músculo. Em 3 semanas, Ana havia mudado completamente. Suas filhas notaram: "Mãe, você está mais calma, mais presente." Seus pacientes notaram: "Doutora, tem algo diferente na senhora. Você parece mais, eu não sei, serena." E Ana sabia exatamente o que era. Ela havia encontrado o botão de desliga da sua mente torturada. Mas há um detalhe crucial que precisa ser dito. Este método só funciona se você não contar para ninguém antes de dominar. Parece superstição, mas não é. É psicologia pura. Quando você conta um segredo antes de vivenciar, seu cérebro já considera a tarefa como completa. Libera dopamina prematuramente e perde a motivação para realmente praticar. É como contar para todo mundo que vai começar uma dieta. Seu cérebro já se sente recompensado só por ter decidido. E você nunca começa de fato. Por isso a regra. Primeiro você experimenta por 7 dias, sozinho, em segredo. Depois você pode contar para quem quiser. Mas agora você deve estar se perguntando: ok, mas como exatamente eu faço esse não fazer? É aí que a coisa fica interessante. Porque não é sobre fazer nada, é sobre não tentar fazer nada. Deixe-me explicar com uma metáfora. Imagine que você está segurando uma pipa no vento. Você precisa fazer força constante para mantê-la em suas mãos, certo? Soltar a pipa, não empurrar para baixo, não puxar para cima, apenas soltar. E naturalmente, sem esforço, surge o silêncio. Mas tem um truque, um jeito específico de soltar que faz toda a diferença. E esse truque está dividido em 3 passos ridiculamente simples. Tão simples que uma criança de 5 anos conseguiria fazer. Tão poderosos que monges dedicam décadas para dominá-los completamente. Ana descobriu esses 3 passos por acaso, mas você não precisa depender da sorte. Vou te entregar tudo mastigado, passo a passo, sem mistério, sem complicação. Mas antes disso, prometo, preciso te contar sobre Lucas. Lucas é engenheiro, 39 anos.
Sempre foi cético com qualquer coisa que não pudesse ser medida ou comprovada cientificamente. Quando a esposa sugeriu que ele tentasse aplicativos de meditação guiada para controlar o estresse, ele riu. Isso é coisa de hippie. Não funciona. Mas Lucas estava à beira de um colapso. Trabalhava 14 horas por dia. Dormia 4 horas por noite. Tomava 6 xícaras de café para se manter acordado. E 2 calmantes para conseguir dormir. Sua mente era um computador com 500 programas rodando ao mesmo tempo. Sempre travando, sempre superaquecendo. Até que um colega de trabalho, alguém tão cético quanto ele, lhe disse: Lucas, experimenta uma coisa. Não é meditação, não é espiritualidade. É quase como desligar o computador por 2 minutos para ele não queimar a placa-mãe. Lucas ficou intrigado. A analogia fazia sentido. Ok, mas como eu desligo minha mente? Não desligue. Apenas pare de tentar ligá-la no máximo. Naquela noite, Lucas tentou pela primeira vez. Sentou no sofá, fechou os olhos e, ao invés de tentar controlar sua mente, simplesmente parou de tentar controlar. Como um programador que para de digitar códigos e apenas observa o que já está na tela. E pela primeira vez em anos, Lucas sentiu algo que havia esquecido que existia. Tranquilidade. Não paz total, não iluminação, apenas alívio. Como quando você para de carregar uma mochila pesada depois de uma caminhada longa. Lucas se tornou viciado nessa sensação. Todo dia, às 21 horas, ele praticava seus 2 minutos de não fazer. Em 2 semanas, sua pressão arterial havia normalizado. Em 1 mês, ele dormia 7 horas seguidas, sem remédio. Em 3 meses, sua esposa disse: você voltou a ser a pessoa que eu conheci há 15 anos. E o mais incrível, Lucas continuou sendo cético. Continuou sendo cientista. Continuou sendo racional. Ele apenas adicionou uma nova ferramenta na sua caixa de ferramentas mental. Uma ferramenta que qualquer pessoa pode usar, independente de crenças, independente de idade, independente de experiência prévia. Porque o silêncio não é religioso, não é místico, não é esotérico. O silêncio é a linguagem natural da sua mente quando ela não está sendo forçada a trabalhar. É como o descanso é a posição natural do seu corpo quando você não está se exercitando. Você não precisa aprender a descansar. Você já sabe, está programado no seu DNA. Da mesma forma, você não precisa aprender a silenciar a mente. Você precisa apenas parar de impedi-la de silenciar. E é isso que os 3 passos fazem. Eles removem os obstáculos que você nem sabia que estava colocando. O primeiro passo se chama reconhecimento sem resistência. O segundo, permissão sem expectativa. O terceiro, presença sem propósito. Juntos, eles criam o que eu chamo de campo de silêncio ativo. Um estado mental onde o silêncio não é a ausência de pensamentos, é a presença de paz. Onde você não luta contra sua mente. Você simplesmente para de alimentar sua agitação. Mas tem um detalhe técnico importante. Este processo só funciona se você respeitar uma condição. Nunca force. No momento em que você tenta forçar o silêncio, ele foge. Como tentar segurar água com as mãos. O silêncio só vem quando é convidado, nunca quando é exigido. E essa é a diferença entre o método que vou te ensinar e tudo o que você já tentou antes. Meditação tradicional. Concentre-se na respiração. Mindfulness. Observe seus pensamentos sem julgamento. Técnicas de relaxamento. Tensione e relaxe cada músculo. O método do não fazer. Apenas existe, sem tentar fazer nada específico. É a diferença entre tentar dormir e simplesmente ir dormir. Quando você tenta dormir, fica acordado. Quando você simplesmente se deita e para de tentar,
O sono vem naturalmente. O mesmo acontece com o silêncio mental. Você não consegue forçá-lo, mas pode criar as condições para que ele surja naturalmente. E essas condições são criadas pelos 3 passos que vou te ensinar agora. Mas antes de começar, uma última história. Esta é sobre Ana, 55 anos, dona de casa, mãe de 4 filhos adultos. Ana vivia um tipo diferente de tortura mental. Não era estresse profissional, não era ansiedade de performance, era o que eu chamo de ruído da dúvida constante. Será que eduquei meus filhos direito? Será que meu marido ainda me ama? Será que ainda tenho propósito na vida? Será que desperdicei minha juventude? Será que ainda há tempo para ser feliz? Perguntas sem resposta, rodando em loop, dia e noite. Ana estava presa numa prisão feita de pontos de interrogação. Ela tentou terapia, tentou se ocupar com hobbies, tentou viajar, tentou se distrair de todas as formas possíveis. Nada funcionava, porque você não pode fugir de perguntas que estão dentro da sua cabeça. Até que Ana descobriu algo revolucionário. Não é preciso responder todas as perguntas. Algumas perguntas existem apenas para nos atormentar. E a única forma de lidar com elas é não lidar, não responder, não investigar, não tentar resolver. Simplesmente deixar que existam sem dar energia para elas. Como deixar que um cachorro bravo ladre até cansar. Ana aprendeu a fazer isso através dos 3 passos do não fazer. E em questão de semanas, aquelas perguntas obsessivas perderam completamente o poder sobre ela. Não porque ela encontrou as respostas, mas porque percebeu que não precisava delas. Da paz não vem de ter todas as respostas. A paz vem de aceitar que algumas perguntas não precisam ser respondidas. E essa é uma das descobertas mais libertadoras que você pode ter. Então agora, depois de todas essas histórias, depois de entender o problema e a solução, está na hora de você aprender exatamente como fazer. Está na hora dos 3 passos. Passo 1. Reconhecimento sem resistência. Esse primeiro passo vai contra tudo o que te ensinaram sobre controle mental. Sente-se confortavelmente. Pode ser numa cadeira, no sofá, na cama, não importa. Feche os olhos. Agora simplesmente perceba o que está acontecendo na sua mente. Não tente mudar nada. Não tente parar nada. Não tente direcionar nada. Apenas observe, como se você fosse um cientista estudando um laboratório mental. Tô pensando no trabalho amanhã. Tô me perguntando se isso vai funcionar. Tô sentindo uma coceira na perna. Reconheça cada pensamento, cada sensação, cada impulso, mas sem resistir a nada. É como estar numa praça movimentada. Você vê as pessoas passando, mas não tenta impedi-las de caminhar. A maioria das pessoas falha neste passo, porque quer controlar o que surge. Não deveria estar pensando nisso agora. Esse pensamento é negativo. Preciso tirá-lo da cabeça. Tenho que me concentrar na respiração. Isso é resistência. E resistência cria mais agitação mental. É como tentar parar um rio com as mãos. A água vai encontrar um jeito de passar, mas vai criar mais turbulência. O reconhecimento sem resistência é deixar o rio fluir naturalmente. E quando você faz isso, algo mágico acontece. Os pensamentos começam a perder intensidade. Não porque você os está combatendo, mas porque você parou de alimentá-los com sua atenção ansiosa. É como parar de jogar lenha numa fogueira. O fogo não apaga imediatamente, mas vai diminuindo até se tornar apenas brasas. Pratique isso por 30 segundos no primeiro dia. Apenas 30 segundos de reconhecimento puro, sem julgamento, sem resistência. Você vai notar que é mais difícil do que parece. Não porque é complicado, mas porque você está acostumado a lutar contra a sua própria mente. É como aprender a andar de bicicleta depois de anos dirigindo um carro. Precisa reaprender o movimento natural.
Passo 2. Permissão sem expectativa. Aqui está o passo que separa os iniciantes dos mestres. Depois de reconhecer o que está acontecendo na sua mente, você dá permissão para que continue acontecendo. Isso mesmo, você autoriza seus pensamentos a existirem. Ok, mente. Você pode pensar no trabalho se quiser. Ok, ansiedade. Você pode ficar aí se precisar. Ok, dúvidas. Vocês podem circular à vontade. Mas aqui vem a parte crucial. Sem expectativa de resultado. Você não está dando permissão para que os pensamentos se acalmem. Você não está dando permissão esperando que eles desapareçam. Você está dando permissão genuína, incondicional, sem segunda intenção. É como dizer para uma criança agitada: você pode brincar de pique-esconde se quiser, sem esperar que ela pare de brincar por isso. A maioria das pessoas sabota esse passo, porque usa a permissão como estratégia. Vou fingir que autorizo meus pensamentos ansiosos. Assim eles vão embora. Isso não é permissão. É manipulação disfarçada. E sua mente percebe a diferença. Ela sente quando você está sendo genuíno e quando está tentando enganá-la. A permissão verdadeira é radical. É aceitar completamente que este momento pode ser exatamente como está sendo. Ruidoso, agitado, caótico, tudo bem. Silencioso, calmo, pacífico, também tudo bem. Você se torna como o céu, que não se importa se está chovendo ou fazendo sol. E quando você realmente incorpora essa permissão sem expectativa, acontece um milagre. Sua mente para de lutar contra si mesma. É como se ela pensasse: opa, ele não quer mais me controlar, então não preciso mais me defender. E naturalmente, sem esforço, ela começa a se aquietar. Não sempre, não imediatamente, mas com uma frequência que vai te surpreender. Pratique esse segundo passo por mais 30 segundos. Total até agora, 1 minuto de prática. Passo 3. Presença sem propósito. Este é o passo que transforma uma técnica em uma forma de viver. Depois de reconhecer sem resistir, depois de permitir sem esperar, você simplesmente fica presente. Não presente para observar pensamentos, não presente para alcançar a paz, não presente para curar a ansiedade. Presente sem nenhum propósito específico. Como uma árvore que simplesmente existe, sem tentar produzir frutos, sem tentar crescer mais rápido, sem tentar ser diferente do que é. Esta presença sem propósito é a coisa mais natural do mundo e também a mais revolucionária, porque você passa a vida inteira tentando usar cada momento para chegar em algum lugar. Vou meditar para ficar mais calmo. Vou respirar fundo para controlar a ansiedade. Vou me concentrar para ser mais produtivo, sempre usando o presente como meio para um fim futuro. A presença sem propósito quebra completamente esse padrão. Você não está ali para chegar em lugar nenhum. Você está ali porque está ali. Como quando você era criança e ficava deitado na grama olhando as nuvens. Não para relaxar, não para meditar, apenas porque era gostoso estar ali. Esta presença pura, sem agenda, sem objetivos, é onde o silêncio mora. Não o silêncio da ausência de som, o silêncio da ausência de esforço. O silêncio de quem parou de tentar ser diferente do que é neste exato momento. E neste silêncio, você se encontra. Não a versão de você que precisa ser curada. Não a versão de você que precisa ser melhorada. A versão de você que já está completa, que sempre esteve completa, que apenas esqueceu disso no meio de tanto barulho mental. Pratique este terceiro passo por mais 30 segundos. Total, 90 segundos de prática. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Esses 3 passos não são sequenciais. Eles acontecem simultaneamente. Você reconhece sem resistir, enquanto permite sem esperar, enquanto está presente sem propósito. É como respirar.
Você não pensa, agora vou inspirar, agora vou segurar o ar, agora vou expirar. Tudo acontece numa única ação fluida. O mesmo com os 3 passos. No começo você vai fazê-los um por vez. Mas com a prática, eles se tornam um único movimento mental. Um único gesto de não esforço. Uma única decisão de parar de lutar contra esse momento. E nesta parada, o milagre acontece. Mas tem algumas armadilhas que você precisa conhecer. Armadilha 1. A pressa da paz. Depois dos primeiros momentos de silêncio, você vai querer mais. É natural. Mas se você começar a perseguir o silêncio, ele foge. É como tentar pegar a própria sombra. Quanto mais você corre atrás, mais ela se afasta. O silêncio só vem para quem não está tentando alcançá-lo. Armadilha 2. O julgamento do progresso. Hoje, consegui 10 segundos de silêncio. Ontem eram só 5. Estou evoluindo. Hoje, não consegui nenhum momento de paz. Estou regredindo. No momento em que você transforma a prática numa competição consigo mesmo, ela perde o poder. Porque você volta a ter um objetivo. E objetivos criam tensão. Cada sessão é única. Cada momento é único. Não compare, não meça, não avalie, apenas pratique. Armadilha 3. A obsessão pelos 90 segundos. Preciso fazer exatos 90 segundos, senão não funciona. Isso é pensamento mágico. Alguns dias você vai precisar de 30 segundos. Outros dias vai querer ficar 10 minutos. Deixe que seja orgânico. O importante não é o tempo, é a qualidade da não tentativa. Armadilha 4, a vergonha do fracasso. Hoje minha mente estava muito agitada. Não consegui fazer direito. Não existe fazer direito ou fazer errado. Existe apenas fazer. Alguns dias sua mente vai estar como um oceano em tempestade. Outros dias como um lago sereno. Ambos são perfeitos para a prática, porque a prática não é acalmar a mente. É relacionar-se de forma diferente com qualquer estado mental. Agora, você está pronto para começar. Mas antes de fechar os olhos pela primeira vez, preciso te contar o que realmente acontece quando você domina esses 3 passos. Vou voltar à história da Ana. 6 meses depois de descobrir o não fazer, Ana não era mais a mesma pessoa. Não porque havia se tornado alguém diferente, mas porque havia voltado a ser quem sempre foi. Por baixo de todas as camadas de ruído mental, seus pacientes começaram a ter resultados mais profundos. Não porque ela havia aprendido novas técnicas terapêuticas, mas porque sua presença havia se tornado terapêutica. Quando você não está lutando contra sua própria mente, você se torna um espaço de calma para os outros. As pessoas começam a se sentir mais relaxadas perto de você, sem saber exatamente por quê. É como se você se tornasse uma ilha de silêncio num oceano de ruído. Lucas descobriu algo similar no trabalho. Suas reuniões ficaram mais produtivas. Não porque ele falava mais, mas porque ele escutava de forma diferente. Quando você não está ocupado planejando o que vai dizer em seguida, você realmente ouve o que os outros estão dizendo. E quando as pessoas se sentem genuinamente ouvidas, elas se tornam mais colaborativas, mais criativas, mais dispostas a encontrar soluções. Lucas foi promovido 3 vezes em um ano. Não por se esforçar mais, mas por se esforçar de forma mais inteligente. Isabela fez uma descoberta ainda mais profunda. Ela percebeu que não precisava ter uma vida extraordinária para ser feliz. As pequenas coisas voltaram a ter sabor. O café da manhã, o pôr do sol, uma conversa com a vizinha. Quando sua mente não está constantemente comparando, avaliando, julgando, você redescobre a simplicidade da satisfação. Isabela começou a dormir melhor, não porque seus problemas haviam desaparecido, mas porque ela parou de levá-los para a cama. Parou de revisar conversas antigas antes de dormir. Parou de ensaiar discussões futuras na madrugada. Parou de transformar a cama num tribunal
onde ela era simultaneamente juiz, réu e advogado. Este é o poder real do silêncio. Não é o estado alterado de consciência. É um retorno ao estado natural da consciência. Não é uma fuga da realidade. É uma chegada na realidade. Porque a realidade, sem o filtro do ruído mental constante, é incrivelmente rica, incrivelmente interessante, incrivelmente suficiente. Mas tem uma última coisa que preciso te contar. Uma coisa que vai determinar se essa informação transforma a sua vida ou vira apenas mais um conceito interessante que você esquece em uma semana. Esta coisa se chama compromisso silencioso. Aqui está o compromisso. Você vai praticar os 3 passos por 7 dias consecutivos, em segredo total. Não vai contar para ninguém que está fazendo. Não vai postar sobre isso nas redes sociais. Não vai mandar mensagem para os amigos dizendo: descobri uma técnica incrível. Vai guardar só para você, como um tesouro secreto. Durante esses 7 dias, você vai anotar mentalmente, não no papel, 3 coisas. 1. Como você se sente antes da prática. 2. O que acontece durante os 2 minutos. 3. Como você se sente no resto do dia. Não anote com a intenção de provar que funciona. Anote com curiosidade científica. Interessante. Hoje aconteceu isso. Curioso, hoje foi diferente. Seja seu próprio cientista, sua própria cobaia. No 8º dia, você decide se quer continuar ou não. Se os 7 dias não mudaram nada na sua experiência de vida, simplesmente pare. Ninguém vai saber, ninguém vai julgar. Mas se mudaram, aí você tem uma escolha. Pode continuar praticando sozinho, desfrutando dos benefícios em silêncio. Ou pode começar a compartilhar. Primeiro com uma pessoa próxima, depois com outras. Mas sempre a partir da sua experiência. Nunca a partir da teoria. Olha, experimentei uma coisa nos últimos dias e nunca ouvi num vídeo que existe uma técnica que a diferença entre essas duas abordagens é a diferença entre plantar sementes e jogar folhetos informativos. Uma gera transformação. A outra gera apenas mais informação. E o mundo já tem informação demais. O que o mundo precisa são pessoas transformadas. Pessoas que encontraram a paz em si mesmas e irradiam essa paz naturalmente. Sem pregar, sem ensinar, apenas sendo. Como árvores que purificam o ar sem avisar ninguém que estão fazendo isso. Então aqui está o seu convite. Não para acreditar em mim, não para confiar no que eu estou dizendo, mas para experimentar por 7 dias e descobrir por você mesmo. 7 dias de 2 minutos. 14 minutos da sua vida para descobrir se existe uma saída para a tortura mental que você vive há anos. 14 minutos para descobrir se o silêncio realmente cura. 14 minutos para descobrir quem você é quando não está lutando consigo mesmo. Parece um bom investimento? Eu acho que sim. E aqui está uma última coisa que poucos sabem. O silêncio é contagioso. Quando você encontra a paz interior, as pessoas ao seu redor começam a ficar mais calmas, sem que você faça nada específico. É como se você se tornasse um diapação de tranquilidade. Outros começam a vibrar na sua frequência. Seus filhos ficam menos agitados. Seu parceiro fica menos defensivo. Seus colegas de trabalho ficam menos estressados. Não porque você mudou eles, mas porque você mudou você. E quando você muda você, muda o campo energético ao seu redor. Isso não é espiritualidade, é física básica. Tudo vibra, inclusive você. E quando sua vibração interna se torna mais harmônica, essa harmonia se espalha, como ondas num lago, silenciosas, invisíveis, mas infinitamente poderosas. Então agora você sabe tudo o que precisa saber. Os 3 passos.
As armadilhas, as histórias reais, o compromisso de 7 dias, o poder contagioso da paz. Só falta uma coisa: você realmente fazer. E esta é a parte que nenhum vídeo, nenhum livro, nenhum curso pode fazer por você. Esta é a parte que só você pode fazer. Agora, não depois do jantar, não amanhã de manhã, não na próxima semana quando você estiver mais preparado. Agora, porque a mente que está te torturando há anos, ela também está aqui agora, pronta para experimentar algo diferente. Pronta para descansar. Pronta para lembrar como é o silêncio. Então feche os olhos e pelos próximos 2 minutos, reconheça sem resistir. Permita sem esperar. Esteja presente sem propósito algum e deixe o silêncio fazer o que ele faz de melhor: curá-lo. Da maneira mais simples do mundo, sem barulho, em segredo, como sempre esteve destinado a ser. O silêncio que cura está esperando por você há anos e continuará esperando até você parar de fugir e finalmente voltar para casa. Silêncio profundo, essa paz interior, ela está ali te esperando pacientemente, como uma velha amiga que te conhece profundamente e te ama incondicionalmente. Imagine a quietude de uma manhã em Minas Gerais. O sol nascendo lentamente, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Sem a pressa, sem o ruído. Apenas a beleza pura e simples da criação. É nesse espaço, nesse silêncio, que você encontra a cura. Que Eckhart Tolle fala: a cura que vem de dentro, a cura que já está em você. E se você está sentindo a pressão, a urgência, a confusão do dia a dia, lembre-se, o silêncio está te esperando, ele te acolhe, sem julgamentos, sem expectativas, apenas o seu presente, a sua respiração, o seu ser. É nesse mergulho profundo, nessa contemplação silenciosa, que você encontra a si mesmo e a paz que tanto procura. Eckhart Tolle nos ensina que a cura não vem de fora, de remédios, de terapias, mas sim de dentro, do seu próprio ser, do seu próprio encontro com a quietude, aquele lugar de paz onde tudo se silencia e você encontra, finalmente, a sua verdadeira casa, a casa do seu próprio coração.